vou deixar como roteiro aqui essa sequência de temas, tentar falar de forma bem abreviada, porque o tema é bastante vasto, amplo. E no final vamos fazer uma comparação da nossa medicina atual, sem a filosofia, como ela se comporta na sua visão de diagnóstico e tratamento, e uma medicina com a filosofia. A gente vê que existe uma diferença muito grande. Nós começaríamos dizendo que todo o universo manifestado, ele existe de maneira cíclica. Existe uma lei da matéria, do mundo que está manifestado, que se chama periodicidade. O que significa isso? Ele existe por um tempo, se manifesta, se expressa, como todo ser vivo. Aliás, Platão e muitos sábios antigos diziam que o universo é um grande ser vivo. Aí já começa uma ideia também filosófica que encaixa com a ideia da medicina. O ser humano é um ser vivo, o universo também é. E o universo se representa também no microcosmo, no próprio homem. Ou seja, se eu conheço também o funcionamento do meu organismo, o ser humano como um todo, de uma certa forma eu estou conhecendo também os mistérios que envolvem o universo. E a nossa medicina atual, ela esqueceu muito disso. Então, como tudo na natureza tem esse processo de periodicidade, ele vem, se expressa, nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. Tudo no universo é assim. Só que ele tem duas contrapartes. Uma que se expressa e que tem essa periodicidade, mas tem uma parte que na verdade é a responsável por essa manifestação, que não passa por esse ciclo, que existe sempre, que é sempre, e que o ser humano também tem esse aspecto. Então parte dele se expressa e tem alguma parte que fica, que permanece, para além do ciclo. O que ocorre é que às vezes nós nos apegamos e nos ligamos demais à manifestação da natureza expressa e também do próprio homem. Nos apegamos muito ao nosso corpo. Mas será que o ser humano é só o corpo? É formado só pelo corpo? Muitos aqui são alunos, membros aí da escola, sabem que o ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina. Ele é uma miniatura de fato do que existe no macrocosmo. Então o ser humano não é só composto de corpo físico, ele tem mais constituintes que conformam essa unidade. E essa lei dos ciclos influi não nos seres somente, mas também na história. A história tem os seus ciclos, os seus períodos de manifestação. Por exemplo, alternando períodos de maior espiritualidade e períodos de mais materialismo, como vivemos hoje. Então, quando a consciência humana se dirige mais para as coisas materiais, ela se desliga mais da sua contraparte sutil. Por que eu estou falando isso? Já existiu época na humanidade em que a medicina fazia parte de um estudo mais amplo do universo e do próprio ser humano. Os médicos da antiguidade não eram simplesmente médicos, eram filósofos, eram astrônomos, matemáticos e muitas outras coisas mais. Além do que cultuavam uma moral muito estrita, a tal ponto de que os médicos eram verdadeiros sacerdotes médicos. Para começar, o médico não tinha pagamento, não tinha salário. De um modo geral, eles viviam nos templos ou nos locais dedicados à medicina para ensinar e também para fazer o tratamento dos pacientes. Na região mesmo tinha aqueles que cultivavam o alimento, as verduras, as frutas,
que mantinham os sacerdotes médicos e também os outros sacerdotes. E eles não tinham essa preocupação. Será que eu tenho que pagar a luz, o telefone? Não tem esse negócio que nós temos, né? A neura. A prestação do colégio, meu filho. Não. A vida toda, desde o momento em que acordava até o momento de dormir, era dedicado à medicina e aos outros ofícios que envolviam os templos. E eles não tinham outras preocupações. Era totalmente dedicado a isso, à pesquisa, ao conhecimento profundo do ser humano e também das leis da natureza e do universo. E muitos chegavam a um grau muito avançado de sabedoria e de conhecimento. Nós podemos imaginar, a medicina antiga não tinha conhecimento que tem hoje. Mas não sei se vocês sabem, os egípcios faziam cirurgia no crânio, tinham um gastroenterologista, tinham um oftalmologista, tinham dentistas, quase tudo que nós temos hoje. Claro que talvez não tivesse aparelhos ou tecnologia que temos hoje, mas eu diria para vocês, conheciam muito mais profundamente o ser humano. Faziam hipnose com os pacientes, relatavam fatos da sua vida que estavam às vezes ocultos, escondidos. Eles tinham formas de diagnosticar muito interessantes. Por exemplo, às vezes tinha um boneco do lado ali da mesa ali do médico. Era um boneco feito de forma tão especial e tão sensível que quando o paciente tinha um problema num determinado órgão, uma espécie de um robozinho, de uma figura humana, ela mostrava uma alteração na área correspondente ao que o paciente estava com problema. E outros conhecimentos muito avançados que nós não temos. Isso mostra que não era uma medicina primitiva, pelo contrário, era muito avançada. Então, houve uma época em que havia essa união, medicina, filosofia e muitas outras ciências sendo trabalhadas como uma unidade. Com o passar do tempo, como tudo que acontece na natureza, com o passar dos ciclos favoráveis, esse conhecimento vai decaindo, até que no nosso caso, na nossa região mais especificamente, na região da Europa, no Mediterrâneo, existiam os templos e as escolas médicas que estavam muito associadas. Na Grécia, no Egito, e em outros locais, existiam as escolas médicas e os templos que estavam associados. Até hoje podemos ver as ruínas dos templos de Asclepio na Grécia, no Mediterrâneo em geral. Depois eu vou mostrar algumas figuras aqui no final, do que sobrou, vamos dizer assim, desses templos. Resumindo a história, até que no final da Idade Antiga, quando vai começar a Idade Média, vocês sabem que são destruídas as bibliotecas, os templos, todo o conhecimento é destruído, é queimado, as bibliotecas de Alexandria, por exemplo, e os templos também destruídos, as escolas médicas. Com isso nós caímos num período de total ignorância. Por exemplo, conhecer, estudar o corpo humano era proibido, não se podia estudar anatomia, coisa que era feita na antiguidade, depois se perdeu na Idade Média. Isso só vai voltar a ser liberado, e assim mesmo de forma um pouco escondida, como André Vesalius, quem estuda história e anatomia, começa novamente a estudar o corpo humano. Só que com o Renascimento e o distanciamento da ciência em relação à filosofia, à religião, a ciência cai no mecanicismo, no materialismo muito exacerbado. O corpo humano é visto como uma máquina, como um aparelho, em que você, como um carro, né? Tem uma peça estragada, eu vou lá e troco. Bom, até se a gente for falar do ponto de vista físico, não é muito diferente do que isso mesmo não, né? Tanto é que hoje nós estamos trocando muitos órgãos aí, né? E colocando órgão artificial, substituindo. Agora mesmo na minha área, que é cirurgia torácica, um avanço interessante que aconteceu na Europa, muitos devem ter visto.
uma substituição de uma parte da traqueia. Muito interessante, isso vai resolver muito. Nós temos muitos problemas hoje relacionados à traqueia, muita lesão de traqueia, muita estenose extensa, e que a traqueia até agora há pouco tempo ela não admitia uma prótese. Você não pode tirar um pedaço e botar lá um plástico que vai dar infecção, o paciente não suporta. Ou você resolve com a própria traqueia ou não. Agora já está havendo uma substituição com células tronco, pega o molde de um paciente, tira todas as células, deixa lá quase que o esqueleto, implanta as células tronco do próprio paciente, aí forma a camada, ou seja, recobre a traqueia. Isso é interessante. O que eu estou querendo dizer? Esses avanços são interessantes, mas isso está afetando que área? Você não pode pegar a alma do cara e tirar e trocar e botar outra, né? Tira um pedaço da alma e vai lá e substitui um pedaço da alma do cara, ou da maneira dele de pensar. Bom, nós podemos até fazer isso por nós mesmos, desde que nós tenhamos uma convicção, um conhecimento. Eu posso substituir ideias, pensamentos, por outros que eu não admitia. Se vem alguém que sabe mais e me ensina, e eu compreendo aquilo, aceito como válido, eu posso mudar a maneira de pensar. Isso é muito importante, nós vamos ver. Mas, em se tratando do corpo físico, a nossa medicina avançou bastante. Mas, volto a insistir, né? O ser humano não é só o corpo. Depois nós vamos mostrar algumas consequências dessa visão, muito mecanicista em relação ao ser humano, esquecendo que ele é algo muito mais do que um simples corpo físico, né? Então, por essa lei do ciclo, nós saímos de um período de muita filosofia, de muito sentido de unidade, em que as ciências todas eram estudadas de forma unificada. O ser humano, ele não era um ser à parte, como a parte depois do Renascimento aconteceu. O ser humano passou a ser especial. E aí ele pode agredir a natureza à vontade, porque ele pode submetê-la, explorá-la, como faz hoje. Não. A visão antiga é que o ser humano estava intimamente relacionado ao universo. Ele era parte desse universo, parte da natureza. E como tal, algo que afeta o ser humano, afeta a natureza. E vice-versa. O que afeta a natureza, afeta o ser humano. Nós estamos vendo a consequência disso hoje. Basta ver o exemplo do nosso próprio corpo, né? Uma célula do fígado não trabalha só para ela. Ela trabalha para ela, para o fígado e para todo o organismo. Uma célula, quando ela se desloca, quer trabalhar só para ela, isso é um câncer. Ou o organismo elimina. Todos nós temos algumas células estranhas que nós estamos constantemente eliminando pelo nosso sistema imunológico. Todo dia, não sei se você sabe disso, todo dia. São centenas e às vezes, dependendo do tipo de vida da pessoa, de toxinas, de células que ele gera anômalas, o sistema imunológico não descansa, eliminando essas células estranhas. Porque se ele não consegue fazer isso, vai desenvolver um tumor. O que é isso? É um grupo de células que tem vida própria, autônoma, só trabalha para ela, egoisticamente. Esquece o resto. Vai morrer ela, ou esse grupo vai morrer o resto. Isso é muito importante, essa visão de unidade, de síntese, de interdependência uns dos outros. Quem estudou A Voz do Silêncio, lembra lá da frase? Mata a ideia da separatividade, te afasta dos demais. Essa eu diria para vocês, é um câncer da nossa sociedade. A separatividade. Tudo que vai contra o sentido de unidade está fora dos planos da natureza. Por isso a humanidade sofre muito. Ela é muito separatista, muito egoísta, muito própria do pensamento da Idade Média. Os grupos isolados, né? Na Idade Média existiam os castelos, os feudos. Hoje nós temos condomínio com cerca elétrica, mas é a mesma coisa. A ideia é a mesma: segregar, isolar. Se dane lá fora, se eu salvo o meu aqui, isso é a morte da humanidade. Tem que mudar. Então, após o Renascimento, a medicina toma um rumo oposto ao que era na antiguidade. A nossa proposta agora, dentro da visão filosófica e do Instituto Serapis, é resgatar essa visão
assim como a filosofia, a maneira clássica, de novo Acrópole, vem trazer de volta o verdadeiro sentido da filosofia. O Instituto Serapis, obviamente que agora estamos plantando uma semente para o futuro, tenta resgatar, em relação à medicina, esta mesma ideia. Uma medicina filosófica, humana, em que o paciente não é um cliente, é um ser humano. Isso é muito importante. Você sabe que hoje as nossas escolas, os nossos hospitais, as clínicas, são empresas, né, para ganhar dinheiro. Os planos de saúde nem se fala. Explora dos associados, cobra caro, e para os profissionais paga uma miséria e se enriquece com isso. Isso não é medicina, isso é comércio. Claro que os médicos, os trabalhadores da área de saúde têm que ter o seu sustento. Como nós não temos Estado, não temos... Bom, no futuro talvez o Instituto Serapis, a Acrópole, banque os médicos. E no futuro os médicos possam ser médicos. E quem não tem vocação, não será. Isso é outra coisa que existia no passado. Quem não tinha vocação, não tinha acesso ao conhecimento, porque ia fazer mau uso. Como hoje, muitos entram nas faculdades, não só de medicina, como de outras, visando única e exclusivamente o lucro. Qual é a profissão que está dando dinheiro? Então vou fazer essa faculdade. E hoje nós sabemos que as faculdades, se eu pago, eu tenho diploma. Não interessa se eu vou aprender. E aliás já está acontecendo, daqui a pouco não precisa nem mais ir na faculdade, em casa mesmo, vendo no computador, faço o curso por correspondência, ou por telecurso. E de 6 anos de medicina passa para 2, e daqui a pouco não passa para 6 meses, e já tem um diploma. E o profissional vai ser esse. Profissional não, comerciante. Nós vamos cair, e que já está acontecendo, está caindo nisso, nós vamos cair na barbárie da Idade Média. Eu vou mostrar uma figura do médico aqui para vocês verem como ele se vestia na Idade Média, para lutar contra as pestes, as doenças da Idade Média. E aliás estão voltando. Bom, só para passar rapidamente, quando nós buscamos as origens da medicina, quando é que a medicina começou a ser ensinada, ou quando ela se originou na humanidade? Não só a medicina, se a gente for buscar as outras ciências também, nós vamos buscar aí um período mítico. O que significa isso? Um período muito antigo, em que, de uma forma alegórica, determinados conhecimentos são colocados através de mitos. Por exemplo, Esculápio, o deus da medicina grega, que era filho de Apolo, que era um deus também da saúde, da unidade, uma divindade da Grécia. O que significa isso? Alguém ou um deus que se dedica à medicina e é ao mesmo tempo filho de um deus com uma mulher. Na verdade é um semideus. Na verdade está fazendo referência a um mestre de sabedoria. Asclépio na verdade não era só um deus. Você tem a representação da divindade e um outro aspecto que são os mestres de sabedoria. Então muitas vezes os templos dedicados a Asclépio eram dedicados ao mestre Asclépio, que existiu encarnado, que curava, como curava Apolônio, como curava Jesus e muitos outros mestres, Imhotep no Egito. Vamos mostrar algumas figuras aqui no final. Ou seja, eles existiram, existem de fato, continuam aí. Serafos, Asclépio, Imhotep e muitos outros mestres de sabedoria dedicados à cura, à medicina. Então, quando a gente procura a origem, nós vamos ver que a medicina foi ensinada nos templos, nas escolas de sabedoria, de filosofia. Quase todas as histórias vão remeter a esse período mítico, mágico, muito antigo. Existe um livro muito antigo na China, que é o livro do Imperador Amarelo, em que esse mestre, esse imperador que era um sábio, tinha um médico ao seu lado, e eles estavam falando sobre a medicina e falando sobre o passado. Veja, eles estavam falando há quase 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás, eles estavam falando de um passado muito mais antigo na China, em que era um período áureo, que eles já estavam vivendo uma decadência. Então é muito interessante, quanto mais recua no tempo, parece que chegamos a um período em que os deuses estariam mais próximos, a sabedoria divina estava mais próxima do ser humano. Por exemplo, no Egito existe o relato dos livros sagrados de Thoth.
em que ele trouxe os conhecimentos médicos para aqueles sacerdotes, aqueles sábios que estudavam naquelas escolas. No Egito, as casas chamadas Casas da Vida, onde se aprendia e se ensinava a medicina e muitas outras ciências. Então isso é muito interessante. Quando recuamos um tempo, a gente cai nesse período mítico, mágico. E aí entramos nessa, que eu já mencionei um pouco, nessa ideia dos mestres de sabedoria dedicados à área da saúde, como existem outros dedicados às outras áreas. Alguns desses mestres podemos citar: Asclépio na Grécia, Serafes no Egito, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso mentor do Instituto, graças ao simbolismo dos Serafes. Jal, Délia, os nossos fundadores da Nova Acrópole, criaram novamente o Instituto Serafes para tentar lançar novamente essa semente de uma nova medicina, que não é uma medicina nova, é a velha medicina que retorna num novo ciclo, num novo tempo. Claro que não vamos nunca fazer como era, vamos fazer do nosso jeito, mas trazendo, resgatando determinados princípios da medicina. Nós vamos falar no final. Bom, e essas escolas existiam espalhadas pelo mundo, ou nas grandes civilizações em que existiram as civilizações e os templos e as escolas médicas da antiguidade. A Grécia é um exemplo mais próximo de nós. Tanto é que a nossa própria medicina oficial hoje reconhece Hipócrates como o pai da nossa medicina grega, ou a medicina ocidental. E a história de Hipócrates é que ele pertencia à escola dos Asclepíades, que eram sacerdotes de Asclépio. Ou seja, ele estudou na escola de Cos, uma ilha, em que existiam os templos, as escolas médicas, e Hipócrates ele faz essa ponte da medicina dos templos para a medicina externa, vamos dizer assim. Faz essa transição. Mas até hoje nós repetimos o juramento da escola de Hipócrates quando nos formamos em medicina. Só que a maioria faz juramento e nem pensa no que está falando, né? Nem sabe. Bom, a Idade Média é uma decadência total, porque os filósofos, os médicos são mortos. O último templo de Asclépio, ou de Serafes, em Alexandria, vou mostrar a ruína dele aqui. Sabe como foi destruído? Mandaram amarrar bois, animais selvagens, amarrar correntes nas colunas do templo e a escola, né, de medicina, e destruíram o templo, fizeram desabar o templo em cima dos sacerdotes, mataram eles lá no próprio templo. E aí nós caímos naquela barbárie da Idade Média. Não sei se vocês sabem que na Idade Média quem fazia cirurgia era um açougueiro. Sabiam disso? Agora imagine, sem conhecer nada de bactéria, abrir a barriga e a infecção na certa, né? A tal ponto nós chegamos, ou seja, de uma medicina altamente sofisticada, com conhecimentos avançadíssimos, nós caímos na Idade Média. E depois, então, lentamente, com o Renascimento, com a volta, porque foi o Renascimento, grandes filósofos, médicos, cientistas, astrônomos, Giordano Bruno, por exemplo, que foi mencionado, e muitos outros, inclusive deram a própria vida para trazer de volta esse conhecimento na Idade Média. A medicina começou então a recuperar o conhecimento antigo. Só que, como eu falei para vocês, ela foi para um lado mecanicista, materialista, e se transformou nesse comércio que nós estamos vendo. O que nós propomos agora então é uma volta dessa mesma visão do passado para o nosso momento atual, sem esquecer os avanços e todo o conhecimento que temos. Bom, o Instituto Serafes então tem essa proposta. Claro que é uma semente, é uma ideia, como é a nossa proposta de idealistas na filosofia. Nós acreditamos num ideal filosófico, num ideal médico. E aliás, sem o ideal, sem a visão de algo ideal, transcendente, não há filosofia. Eu diria que sem essa visão ideal da medicina também não existe a verdadeira medicina.
Claro que é uma semente que estamos plantando para germinar os seus frutos lá no futuro. Mas a partir do momento que acreditamos no ideal, numa ideia, trabalhamos por ele, ele vai encarnar mais cedo ou mais tarde. Que, aliás, quem está fazendo todo esse estímulo são os próprios mestres de sabedoria. Eles lançam as suas ideias, seus pensamentos, e a humanidade lentamente vai captando, vai se modificando em função da influência deles. Eles são os que realmente governam os destinos da humanidade, sem interferir no livre-arbítrio da própria humanidade. Mas trabalham com seus discípulos nos vários níveis para que essas ideias vão sendo trabalhadas, vão sendo cultivadas. E progressivamente, assim como progressivamente foi caindo esse conhecimento, progressivamente agora ele vai retornando. Como está no ponto de mutação, nós vamos falar aí. Vamos mostrar então a sequência de slides. Bom, aqui é só... volta aí. Isso está no I Ching. Ao término de um período de decadência, sobrevém um ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, mas este não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. E assim, quando uma situação chega ao seu extremo, ela se inverte. Quem viu as apresentações na sala lá do Lao Tse tem aquele símbolo muito conhecido, Tai Chi. Esse aqui todo negro, vamos imaginar escuro, com a semente do branco, e o branco com a semente do negro. Esse aqui vai crescendo, quando ele chega ao máximo ele se transforma no oposto. Esse oposto cresce, mas ele traz a semente do seu contrário. Quando chega ao máximo se inverte no polo oposto. Então, isso vale para os pensamentos, as tendências da humanidade. Quando ela cai no materialismo extremo, o que vai acontecer? Vai voltar a uma visão mais espiritualista da vida. Isso é da própria lei de necessidade e a lei dos ciclos. Queiram os materialistas ou não. Um dia, como já o nosso fundador dizia, um dia os seres humanos vão se preocupar novamente em construir templos como era construído na antiguidade, que levava às vezes 200, 300 anos para fazer um templo, mas um verdadeiro templo. Não um cinema ou uma casa pornográfica que da noite para o dia vira uma casa de oração. Não é? Isso não é templo. Pela própria lei dos ciclos. Bom, eu já falei aí a medicina antiga, desde a medicina antiga na Índia, por exemplo, chamada Ayurveda, é a medicina mais antiga que nós temos notícia hoje, da Índia. A tradução significa a ciência da vida, o Veda da vida, a ciência da saúde. Aí tem esses expoentes médicos da Índia antiga, Charaka, Susruta. O Zendavesta, que é o comentário da lei, também fala da medicina antiga. O livro do Imperador Amarelo na China. Tote, os livros sagrados de medicina no Egito. A Mesopotâmia, inclusive tem aquele famoso código de Hammurabi. Inclusive ali existem as leis do médico. Coitado do médico, já era funcionário público lá na Mesopotâmia. E existiam sanções, inclusive castigos, penalidades, quando o médico falhava, tinha algum erro médico. Depois vem a Grécia antiga, nas culturas também pré-colombianas, ou seja, em todos os lugares onde floresceram civilizações, obviamente existiam as escolas de ciência em geral e também de medicina. Sempre ligada a um tempo, a uma escola de sabedoria ou de filosofia. Bom, vamos mostrar aí alguns deuses, algumas escolas médicas no Egito, como a escola de Tote, de Amon, Anubis, Sekhmet. Quem já leu a obra de Christian Jack, ele fala de um médico, de uma esposa de um juiz que era médica, e o
processo dela de formação no Egito. Você sabe que no Egito, muitas vezes, uma das provas para saber se a pessoa estava em condição de exercer a medicina, ele tinha que ser picado por uma serpente e fazer um antídoto e tomar um antídoto antes de morrer. Se ele não morresse, era médico mesmo. Bom, se morresse, ficava para a próxima. Sekhmet, a deusa do karma, do destino. Isso não é a leoa, não é o Egito. Isso é uma visão muito simplista, acreditar que o Egito adorava a imagem de leoa. Não, isso é um símbolo. Na verdade, Sekhmet é a versão mais concreta da deusa Maat, da justiça, da harmonia, da ordem. E ela é aquilo que está ligado ao karma mais direto. As garras de Sekhmet. Eles tinham medo danado dessas garras de Sekhmet. Próximo. Bom, os papiros que falam da medicina antiga, que na verdade são cópias de outros papiros muito mais antigos, que se perdem no tempo. Isso mostra a antiguidade desses conhecimentos. Ptah, Imhotep são divindades. Imhotep era um médico, engenheiro, arquiteto, ministro do rei Djoser, aquele que construiu aquela pirâmide que existe até hoje no Egito, uma pirâmide escalonada, de degraus. Lembra muitas pirâmides aqui na América também, né? É um verdadeiro sábio. Tanto é que com o tempo também criaram templos, cultos dedicados a ele, mas ele não era era um Deus encarnado, né, como homem, porque era um ser humano muito especial. Horus, condutor das almas, né? Lembrando um pouco a ideia de Hermes, o condutor também. Bom, existiam vários graus de médicos no Egito. Vamos passar. Aqui eu queria mostrar. Bom, a gente sabe disso. Dos últimos períodos, vamos dizer assim, que houve uma reexpansão no Egito, foi no período ptolomaico, dos reis chamados Ptolomeus, aquela época, inclusive, da Cleópatra, da famosa Cleópatra. Os Ptolomeus, eles reedificaram templos, escolas no Egito. Foram muito bons administradores e tentaram resgatar também algumas tradições. Uma delas foi a construção do templo de Serapis, que eu já mencionei para vocês, em Alexandria. Ficou aquela coluna ali para resistendo, na história, para mostrar que estamos aqui, né? Pode passar. Bom, o imperador amarelo, lendário, né? Como eu falei para você, numa época muito antiga, eles falavam de um passado muito mais glorioso ainda. O famoso Código de Hammurabi. A medicina também era tida como sagrada e mágica. Os médicos tinham que ter conhecimentos de astrologia, de astronomia. Aqui é uma ruína de um templo também, em Pérgamo. Existiam duas grandes escolas mais recentes na antiguidade clássica grega mesopotâmica, Pérgamo e Alexandria. Inclusive duas grandes escolas médicas e de ciência em geral. Inclusive duas grandes bibliotecas, né, que se rivalizavam, de Pérgamo e de Alexandria. Hoje Pérgamo é Pergamo, quem esteve lá na Turquia, hoje é que estão essas ruínas de Pérgamo. Isso é uma escola, uma ruína de um templo de um Asclepion. Aí uma representação do deus Asclepio. Esse bicho estranho aí é um médico todo paramentado, para quê? Para enfrentar as pestes. Ele punha máscara, luva. Aí eles não sabiam, porque eles não conheciam as bactérias, nem vírus, nem fungo, nada. Não sabia que tinha os micro-organismos. As pestes vinham pelo ar ou pelas pessoas. Você tinha um lunático que ele transmitia, aí levava para a fogueira. O conhecimento estava todo perdido. Era assim como aí eles punham essas máscaras com ervas aromáticas para tentar filtrar o mau cheiro que tinha dos corpos em decomposição aos milhões, não eram milhares. Você sabe que as pestes vinham e dizimavam milhões de pessoas na Idade Média. E os médicos eram, coitados, não faziam nada, não tinham conhecimento nenhum
para lidar com essa situação. Isso é um médico vestido aí com esse bico aí, parecendo de um animal, um pato, né, uma ave. Na verdade tinha ervas aromáticas para ele respirar, para tentar purificar o ar e ele mesmo não se contaminar. E, aliás, muitos morriam, né, se contaminavam também. Isso para mostrar a que ponto nós chegamos em decadência, né? Bom, aí vem o Renascimento, algumas figuras importantes dessa época: Leonardo da Vinci, Paracelso, Miguel Servet, Ambroise Paré, André Vesali, que é o anatomista. Alguns são cirurgiões, como Paré, Miguel Servet, que descobre a circulação, e o grande Paracelso, que foi um médico extraordinário, alquimista. Esse realmente era o verdadeiro médico. Nós, inclusive, estudamos muito a obra dele dentro do Instituto Serapis. Foi realmente um sábio, que fazia curas que hoje nós não fazemos, com todo o avanço que tem. Aí a figura dele, Paré, o Vesali, que começou novamente o estudo da anatomia, né? Estava proibido até a época do Renascimento. Miguel Servet, que também foi condenado à fogueira. Aí está o Paracelso. Veja bem, volta lá, Paracelso. A medicina é um mandato divino. O homem faz parte da natureza. E olha os 4 pilares. Para ser médico, para ele, tinha que ser filósofo, astrônomo, astrólogo. E não é essa astrologia barata de hoje, não. Era a verdadeira astrologia. Alquimista, ético moralista. Só isso, né? Bom, essa é uma listinha, ainda tem uma outra de muitos outros itens, valores éticos, morais, todo um código. E ele falava que o médico já nascia médico por mandato divino. Isso significava, já tinha a vocação. Quem não tinha vocação não era médico, podia ser comerciante. E ele estava de frente com os comerciantes da sua época. Por isso foi perseguido muitas vezes, e a morte dele é uma morte provavelmente estranha. Parece que ele foi agredido e teve um trauma craniano, morreu por causa disso. Bom, eu coloquei a figura da Blavatsky porque para nós ela é especial na filosofia, também na medicina, porque ela volta a falar para o Ocidente que os mestres de sabedoria não desapareceram. Porque a gente fala de mestres de sabedoria, a gente fica pensando Jesus, Buda, lá no passado. Não, eles estão aí, eles continuam vivos, nunca deixaram a humanidade, estão aí. Só que nós não merecemos ainda a presença deles muito diretamente. Então eles atuam através dos seus discípulos. Não que não queiram, mas eles estão, como eu falei, renovando as ideias, os pensamentos para uma nova visão, uma nova humanidade no futuro. A Blavatsky contribuiu tremendamente para isso. Inclusive fez menção aos mestres de sabedoria, inclusive na área da medicina. Bom, a escola tem vários institutos, aí estão eles, o Hermes, o Mahatma, o Cristão, o Bodhidharma e o Serapis. O Serapis é dedicado à saúde, mas tem o Bodhidharma, que nós temos aqui, de artes marciais. O Tristan está dentro da parte de artística, música, arte em geral. O Mahatma é o Instituto Jurídico. E o Instituto Hermes é de antropologia, arqueologia, pesquisa nessa área. Esses são os institutos que estão trabalhando, e que quem dirige os institutos são membros da Nova Acrópole, para que mantenha essa visão filosófica também nos institutos. E que uma pessoa possa, por exemplo, entrar para a arte, para a música e depois se tornar também filósofo, porque a filosofia não é uma ciência à parte, ela unifica todas as ciências. Eu queria, antes de terminar, bom, o Instituto Serapis começou na Espanha em 81, no Brasil nós começamos em 92, hoje nós já temos em torno de 14 países da Acrópole que tem o Instituto Serapis. Inclusive nós fazemos reuniões, encontros internacionais, como vamos fazer em 2010 no Peru. Esse ano nós tivemos um encontro na Grécia, na ilha de Creta. O próximo encontro é cada 2 anos. Nós fazemos um encontro aí com cursos, com toda essa visão, ou seja, nós estamos gerando uma semente, ou fazendo germinar uma semente de uma nova medicina. Nova não, como eu falei, a velha medicina que retorna, ou seja, a velha visão de uma medicina realmente filosófica, humanista, voltada para o ser humano. E basicamente, nós vamos mostrar agora essas diferenças.
Isso aqui, ó, foi uma foto tirada em 92, ali na frente do Instituto, em que nós tínhamos só o terreno, só o mato. Em 2002 nós concretizamos esse sonho nosso, pequeno, mas está aí o Instituto Serasa e a nossa escola aqui também. Nós construímos isso aqui porque tínhamos um tempo para fazer. Se não faz em 5 anos, a Terracap pega de volta o terreno. Bom, finalidade do Instituto: aprofundar a investigação filosófica no âmbito da medicina sem ferir os princípios ecopolitanos. Essa aqui é uma frase de Délia que eu quis colocar aqui, que é uma das nossas diretoras mundiais. Nova Acrópole é o tronco, os institutos são os ramos, e a filosofia, a eterna raiz que dá vida à água. A filosofia como essa raiz que se prende na tradição da humanidade, que vai dar seiva, que vai dar vida para a Acrópole e para os institutos, desde que eles se mantenham fiéis aos mesmos princípios. E resgatar para o futuro a velha medicina sagrada e mágica, que também é científica. Isso é um preconceito de hoje, achar que a ciência em geral do passado não era científica. Era, e talvez muito mais científica do que hoje, porque tinha uma mente muito mais ampla, muito menos preconceituosa que temos hoje. Bom, assim como existiram no passado, nós estamos começando novamente a trazer de volta essa ideia. Quem visitou o Seraf sabe que ali não é simplesmente uma clínica. Tem uma imagem lá que dá um impacto. É claro que se chega algum fanático de alguma religião, vai falar que nós somos um demônio, que estamos adorando alguma figura, mas isso faz parte. Pelo menos a sensação que dá, pelo menos a maioria que visita fica realmente impressionada, que é uma clínica que é ao mesmo tempo um pequeno templo dedicado à saúde. No futuro realmente virão os verdadeiros. Agora é só para que a gente comece a chamar a vinda dos grandes sábios, para que eles retornem, né? E possam realmente conduzir os destinos da filosofia e da medicina também. O que eu queria agora, para fechar, é fazer alguns paralelos entre algumas ideias, vamos dizer assim, da medicina, como eu falei, sem a filosofia. Vamos dar um exemplo. A medicina em geral, ela trata a dor. Como ela vê a dor? Algo que eu tenho que eliminar, é isso? O doente está com dor, eu dou um analgésico. Bom, mas e a causa da dor? Não, isso não interessa não é? Nós vimos que a dor é veículo de consciência, como dizia o Buda, que aliás estudou isso até se iluminar, para entender a causa da dor do sofrimento humano. E quase todos os mestres são unânimes em afirmar que por trás da dor tem a ignorância. Nós ignoramos, sofremos. Quando conhecemos, deixamos de sofrer, porque compreendemos um mecanismo sábio, justo, que está por trás. Então, a nova medicina tem que ver a dor como algo que está querendo dizer. Então, o doente tem que entender o seguinte: diante da dor, do sofrimento, perguntar: o que eu posso aprender com isso que essa dor está querendo me ensinar? Claro, vamos trabalhar para aliviar sempre, mas não basta só aliviar a dor, temos que procurar a causa da dor. E as causas da dor geralmente não estão no corpo físico. As dores estão nas nossas almas. As nossas almas é que sofrem. O corpo, ele simplesmente recebe o que vem de cima, do emocional, do vital, do emocional e do mental. O corpo responde a tudo que nós queremos ser. Se eu quero ser um glutão e tomar 3 frascos, que vocês já viram, um cara tomava 3 frascos de 2 litros de Coca-Cola por dia, fora o que ele comia. Bom, pesava mais de 400 quilos. Então, o que nós queremos ser, o corpo responde: ah, você quer comer muito? Tá bom, então vou dilatar o estômago. Quer comer pouco? Também morrer com anorexia? Morre também, sem comer. Então, o que está por trás das causas, isso é muito importante. E só uma medicina voltada para a filosofia vai estudar o ser humano na sua forma mais ampla. Não? Isso é muito importante. Conceito de vida e morte. Hoje se quer prolongar a vida a qualquer preço, e o doente fica na UTI vegetativo, não é?
eu peço aos deuses e aos mestres que eu quero ter, se eu merecer, uma morte digna. Eu não quero ficar prolongando a minha vida a qualquer preço. Isso é puro materialismo, é apego à vida material. Porque se nós acreditamos que temos uma alma imortal, para que essa neura e esse medo da morte? Isso tem que acabar, como era no passado. No Egito fazia festa quando morria alguém. Festa, porque esse cara que morreu está agora encontrando a verdadeira vida, estava para além dessa vida aqui. Se isso entra, não fica só no intelecto, nós aceitamos isso de forma natural, uma morte de um ente querido não vai nos trazer dor. Que bom, nos antecedeu na libertação dessa vida. Então, essa mentalidade tem que mudar, e a medicina, só com a visão filosófica, vai mudando essas ideias muito distorcidas. Outra ideia que a nossa medicina trabalha muito, essa visão mercantilista da medicina, que eu já mencionei, né? Medicina voltada para o comércio. Não. A medicina tem que ser voltada para o paciente. Que adianta uma ciência voltada para quem pague melhor, não voltada para quem necessita, como lembra já. A ciência em geral e a medicina, seus avanços têm que ser voltados para quem necessita e não para quem pode pagar. Hoje tem determinados exames que sabe, o doente pode pagar, tem, não pode pagar, não tem. E para mim não tem valor nenhum esse tipo de avanço, se ele não é de fato usado. O avanço é bom, mas o comércio que está por trás tem que acabar. Outra coisa, ver o paciente só como um corpo humano, físico. Não, o ser humano é muito mais. E a medicina filosófica tem que entender isso, que por trás de um corpo tem muitas outras coisas. Tem a energia vital, tem o astral, tem o mental concreto, e ainda tem a tríade, a parte mais divina e elevada do ser humano. E o ser humano, ele não é um ser à parte, ele faz parte da natureza, como eu já mencionei. Tudo que afeta ele vai afetar o seu entorno, e vice-versa. Nós temos que entender que tudo que afeta os seres humanos em geral, afeta cada um de nós. E nós também somos responsáveis pelo bem e pelo mal que está acontecendo na humanidade. Então, cuidado quando vemos um criminoso, um ladrão na televisão e temos rechaço. Aquilo é produto nosso, nós contribuímos também. Assim como contribuímos para as coisas boas. Nós sabemos. Assim como cada célula aqui, ó, ela está ligada a todas as células do organismo, cada um de nós somos células de um único corpo, que se chama humanidade. Então essas visões, quando colocadas na medicina, vão mudar todo o paradigma, toda a visão de diagnóstico e terapia. Hoje os diagnósticos também se especificou muito e se trabalhou muito nas máquinas para descobrir as alterações que acontecem no diagnóstico físico. Mas, por exemplo, as causas profundas dos tumores, do câncer, continuam do mesmo jeito. As terapias, cada vez medicamentos cada vez mais tóxicos. Nós temos que voltar, a natureza tem tudo que nós precisamos. As plantas, os minerais podem trazer cura para praticamente. Eu estou começando a estudar com mais profundidade agora as plantas medicinais. Eu estou ficando impressionado de ver cada função assim que eu não imaginava, cada tipo de terapia que as plantas podem trazer de forma natural, harmônica, e não um medicamento altamente tóxico criado num laboratório que banca os cientistas para dar lucro. Hoje, a maioria das pesquisas internacionais são bancadas pelos donos dos grandes laboratórios, e as pesquisas têm que ir para o caminho que eles querem, senão eles não deixam. Então vai distorcendo o conhecimento, vai fazendo que ele seja voltado simplesmente para o lucro. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos tem mais de 100 mil mortes por ano por causa de efeito colateral das drogas. Efeito colateral. E aí eles ficam impedindo, às vezes, um laboratório como a nossa CM, que era a Central de Medicamento, pesquisando as plantas medicinais, foi fechado por essas multinacionais. Foram lá e compraram o Ministério para fechar a CM, para não deixar pesquisar. E agora estão se voltando para o natural, mas para criar patentes, patentear princípios ativos. Eles não pegam uma planta, porque eles não podem patentear uma planta natural. Ainda bem.
Mas ele pega e extrai algum princípio, agora essa planta, esse medicamento é exclusivo nosso, exclusivamente nosso. Então essas ideias têm que mudar, e somente uma visão filosófica na medicina é capaz de fazer essa transformação.